Olá, está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Oboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você assiste reportagens sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres e também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes. No programa de hoje, estamos com Sônia Xavier e Vinícius Munhoz, que participaram do módulo Correspondentes da Cidadania. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Pessoal, vocês produziram o documentário Perversidade, Acolhimento e Violência dos Corpos nas Calçadas de São Paulo. Contem pra gente sobre essa dualidade que a população em situação de rua enfrenta. A cidade de São Paulo, nas conversas que a gente teve, né, com os representantes dos movimentos estaduais e nacional, é vista como um lugar muito acolhedor. Então, é muito fácil achar comida, é razoavelmente fácil achar comida e tudo mais, mas a gente fica com aquelas outras questões de quantas vezes essas pessoas comem, onde elas dormem, elas acham lugares para suas necessidades sanitárias e tudo mais. E aí a gente pensa nessas e em outras N violações dos direitos humanos que elas enfrentam todos os dias. Então, apesar de ser muito acolhedora e de não expulsar elas dali ou de não levar elas para outras cidades, a cidade de São Paulo também não dá estrutura nenhuma para que elas consigam vivenciar seus direitos. Bom, e uma coisa que a gente ouviu dos movimentos sociais, dos especialistas e das pessoas em situação de rua é que a moradia acaba sendo o primeiro passo para a garantia de outros direitos fundamentais. Vocês podem comentar um pouco mais disso, por favor? Sim, eu queria até acrescentar também que mesmo os centros de acolhida atualmente, ou o acolhimento que o governo proporciona para esse tipo de população, ainda assim pode ser muito violento. E a gente tenta transmitir isso bastante para as pessoas que a gente entrevistou no documentário. Com relação à moradia, assim, de uma razão prática, tudo parte da moradia. Se você precisar de uma moradia para conseguir acesso a qualquer coisa da sua vida, eu acho que principalmente um sentido burocrático e institucional. E o porquê? As pessoas que a gente conversou, para conseguir trabalho, para abrir conta em banco, seja o que for, precisa de um comprovante de residência. Então, precisa de uma moradia para ter acesso tanto a trabalho, ou seja, para conseguir remuneração e assim o ciclo se fechar e ele conseguir arcar com a moradia, como para a questão prática, né? Enfim, a moradia, seja na Constituição Federal, seja na Declaração Universal de Direitos Humanos, é um direito assegurado e essencial para qualquer ser humano. Então, acho que a gente tem N razões pela qual a moradia é o ponto de partida para uma vida de um ser humano. E é claro, né, que existe essa discrepância entre o número de pessoas sem casa e o número de casas desocupadas, né, na nossa cidade. E vocês podem falar um pouquinho sobre qual a importância de abordar essa questão nas políticas de habitação e no plano diretor, por exemplo? Quando a gente pensa em moradia, está garantido na Constituição e tudo mais, ainda assim é uma coisa muito abstrata, todo mundo tem direito à moradia. Mas como você vai fazer para que eu tenha direito à moradia? Então, acho que quando a gente traz isso para as políticas públicas, para o plano diretor, a gente consegue elaborar estratégias para, de fato, colocar essas pessoas em casas e garantir que elas tenham uma habitação que garanta para elas segurança, né? Tanto física como emocional, porque ainda assim é uma base emocional para a gente, ter a casa, assim. Em conversas com os meus pais e tudo mais, eu falo assim, putz, não tenho medo de chuva porque eu tô na minha casa. E quem não tem casa? Eu acho que esse tópico ele é mais forte do que nunca, porque no ano passado se iniciou a revisão do plano diretor. E é essencial a gente colocar, debater o plano, porque a revisão que venha sendo feita, ela vai beneficiar muito mais as imobiliárias do que o ser humano, do que a população. Então, a gente tem que trazer esse tópico para o centro de debate público agora mais do que nunca. Porque se a revisão do plano diretor passar sem ser feito para as pessoas e, sobretudo, as mais vulneráveis, aquelas que não têm uma moradia própria atualmente, o outro plano diretor vai ser feito só daqui a alguns anos. Então, a gente vai perder uma oportunidade única de colocar essas pessoas no centro das políticas públicas. Eu acho que esse seu comentário ele é extremamente pertinente e para as pessoas e pelas pessoas, né? Que o plano diretor consiga chegar até as pessoas que têm que participar dele, né? E não acontecer em horários comerciais, onde ninguém pode vir porque está trabalhando. Esse seu comentário é muito importante mesmo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai assistir a Perversidade, Acolhimento e Violência dos Corpos nas Calçadas de São Paulo, reportagem produzida por Yamara Caroline, Sônia Xavier e Vinícius Munhoz. Voltamos já.
Estão gostando do programa? Se quiserem conferir outras edições, tem tudo no nosso canal do YouTube. youtube.com/Câmara São Paulo. Já voltamos para assistir Perversidade, Acolhimento e Violência dos Corpos nas Calçadas de São Paulo. Reportagem produzida durante o módulo Correspondentes da Cidadania do projeto Repórter do Futuro. O trabalho foi realizado por Yamara Caroline, Sônia Xavier e Vinícius Munhoz. Bora ver? Bora! Mais um morador de rua é assassinado em São Paulo. O corpo foi encontrado carbonizado dentro de uma carroça. É o segundo caso em 3 dias. Numa das noites mais frias dos últimos 4 anos na capital paulista, pessoas em situação de rua foram acordadas com jatos d'água pela gestão do prefeito tucano João Dória. O vídeo mostra um morador de rua acuado no canto da parede, cercado pelos guardas civis da Prefeitura de São Paulo. De repente, um dos guardas, o maior e mais forte deles, joga o morador de rua no chão. Quem é? A população de rua, ela é um ser humano que não teve muita sorte, já desde pequeno. Nasceu em condições precárias, é de uma família precarizada e é uma pessoa que não teve muitas oportunidades, entende? Ela teve que ir para a rua muito cedo, né? Ela teve que aprender a se virar com o que ela encontrava pela frente, como sobrevivência mesmo. A população de rua é um sobrevivente. Acho que é uma questão dramática, né? Porque uma sociedade que aceita a população de rua, essa realidade, é uma sociedade perversa também, né? Nós não podemos aceitar que a gente faça parte disso, né? Ricardo Augusto Arantes. Cara, cidadão comum, só quer trabalhar e voltar a dar o melhor para a família dele. O Ricardo não é um cara complicado. É um cara que preza a família, apaixonada pela filha, pela esposa. Caminho bem tortuoso, cheio de pedra. Eu vivi na rua, né, me afastando da minha família por causa disso, sem condições de pagar um aluguel e de dar alimentação para minha família. Porque o grande problema da população em situação de rua não é a internação, não é o emprego, não é albergue, não é moradia. A moradia é o grande problema. Porque a moradia para o cidadão é como se fosse um registro de nascimento. Alguém chega a você, você só vai poder tirar documento se você tiver o registro de nascimento. E você só vai conseguir um emprego, você só vai conseguir privacidade, você só vai conseguir grandes coisas quando você tiver sua moradia. Você tem sua água, tem seu banheiro, tem sua privacidade e tem um canto de referência para dar para um emprego, para qualquer outra coisa. Então a moradia é o principal. Depois pensa na empregabilidade. Enquanto não se pensar em casa primeiro para a população, todos os outros planos são paliativos. A partir da moradia, você acessar outros direitos fundamentais, como trabalho, saúde e educação. Outra coisa, a política pública de habitação para população em situação de rua tem que ter a lógica como do SUS, da equidade. Quem precisa mais
recebe mais, porque nós temos uma realidade bastante heterogênea. A nossa coordenação ela tem a função de articular a política municipal para a população em situação de rua aqui no município de São Paulo. A gente tem uma atuação muito pautada na articulação e no contato com os movimentos sociais e com a sociedade civil, né? Então, da gente poder ouvir os movimentos sociais, o nosso conselho participativo, que é o Comitê Pop Rua, e fazer essa interlocução com as demais secretarias aqui no município de São Paulo, né, sobre as melhorias que devem ser efetivadas na política para a população em situação de rua. Fruto de um projeto intersecretarial encabeçado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, as vilas sem encontros são equipamentos socioassistenciais inspirados no modelo internacional Housing First, ou Moradia Primeiro. As vilas acolhem principalmente famílias em situação de rua, com crianças de 0 a 6 anos. Cada família recebe uma unidade habitacional transitória e os demais espaços são de uso coletivo. Eles recebem, é um modelo padrão, né? São 18 metros quadrados, onde todos são equipados com geladeira, fogão de 2 bocas, alguns utensílios domésticos como prato, panela, copo, talher. As camas vai depender da configuração familiar, ou cama de casal, berço, cama de solteiro, depende da configuração e de como a família prefira, né, que seja. A parte fora de cada módulo é dividida, é coletivo, todo mundo divide um pouquinho. Mas a parte de dentro, cada um tem a sua individualidade. E essa aqui é a minha. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, licença. Esse aqui é meu cantinho. Esse é meu cantinho, pra mim era minhas filhas. Aí a mobília foi pensada, né, para o casal e para as filhas. Para as minhas filhas, porque o que acontece? Cada módulo é montado de acordo com a família. E essa aqui é nossa história na Vila Reencontro. Tem o refeitório, né, no caso esse é provisório, mas assim, as comidas ainda não estão sendo produzidas aqui, mas a gente tem previsão, acredito que para o próximo mês a comida já começar a ser produzida aqui, pelo menos as principais refeições. Temos a brinquedoteca, lavanderia, que mais? Tem uma pracinha ali, tem um salão lá atrás, né, que a gente usa, que a gente chama como salão de eventos, o parque infantil, o refeitório definitivo vai ser lá atrás, né, nessa área aqui atrás, que a gente chama de galpão, que vai ser o definitivo, junto com o nosso escritório. A horta, né, que você viu que tem aqui e lá atrás também. Cheguei aqui na vila tá com 8 meses e depois que eu cheguei aqui eu me senti bem. Estava num lugar que eu não gostei muito, aqui me amparou bacana aqui. O engenheiro agrônomo apresentou um curso pra gente aí, pela Aves Brasil, e eu aproveitei e peguei com unhas e dentes para poder... Quando eu cheguei aqui no curso aqui, estava tudo coisado. Ele me apresentou aqui pra gente começar. Eu comecei fazendo aí a horta aí de pouquinho e gostei do ambiente. Aproveitei a área que estava aqui sem uso, sem nada. Eu vou vender armuda plantada para que as pessoas possam levar para sua casa e usar lá, do lado do fogão, na cozinha, e se não usar toda, guardar para poder usar no outro dia, estando mesmo plantada, sem precisar de colocar na geladeira e nem estar se preocupando em ela secar, porque está plantada. Esse é o meu plano.
tem o trabalho pelo pote, né? Então, assim, inicialmente, quando o pote foi criado, era com o objetivo, porque também tem o pote mãe, né? Que são as mães que trabalham cuidando das crianças de outras mães, né? Enquanto elas estão trabalhando, né? E agora, essa frente de trabalho é onde eles trabalham com limpeza urbana, né? Meio turno. E eles vão normalmente é nas proximidades de onde eles residem, né? E tem um profissional que vem, a menina está até aí, faz a presença, traz o material de trabalho. Eles esperaram um tempo, né? E graças a Deus, assim, as famílias aqui da vila foram beneficiadas, né? Através desse projeto. Eu acredito que 80% da vila trabalha no pote. A grande maioria de manhã e uma parte pela tarde. A Prefeitura de São Paulo nunca tinha feito um projeto tão top, né, inovador, porque nunca tiveram esse olhar para a população em situação de rua, de vulnerabilidade, principalmente para mães chefes de família, né, cara? A gente morava em abrigo, eu morei em vários CAE de mulher, e lá você não pode trabalhar, cara, você não pode largar teu filho lá com ninguém. E lá na França, uma pessoa do Pactarim, que é a instituição que faz a gestão do programa da alocação social na França, ela disse assim, o primeiro contrato da alocação social é de 9 anos, porque uma família pobre ou um estudante pobre, para poder se estruturar e poder dar outro espaço, precisa no mínimo 9 anos. Então, isso sempre ficou na minha cabeça, porque aqui no Brasil, em São Paulo, os programas são tudo temporário, como se, de uma forma mágica, a pessoa saísse daquela condição, ou 2 anos. Quem está numa fragilidade extrema, ela precisa de um tempo largo para poder se estruturar e depois, com autonomia, dar os passos delas, né? Só que eu só tô meio chateada porque eu não tô conseguindo emprego de jeito nenhum, gente. Interior é outra coisa, assim. Só nisso que eu me arrependo, assim, de verdade, de ter saído daí por isso. É que a gente, quando fica muito tempo institucionalizado, a gente acostuma, é um outro vício. Igual eu falava, tem a doença da rua, tem gente que não consegue sair da rua, e tem a doença da rua, e pega todas aquelas coisas da rua. Então, para você moldar uma pessoa, tem que ter muita humanização. Então, assim, para mim também, mesmo, eu não sou da rua, eu não morei na rua, mas eu fiquei 8 anos institucionalizada. Então, tipo assim, cara, para mim tem hora que eu fico perdida, de verdade. E daqui, direto para minha casa. Eu não quero falar assim, eu vou sair daqui e ir para um abrigo com minha filha. Porque, gente, é ruim o seu filho crescer em abrigo e abrigo. Seu filho não vai saber o que é uma casa. Ele vem como curativo numa ferida. Entende? Porque enquanto se estiver pensando em dar prazo para a população em situação de rua ficar em determinado local, como se ela fosse uma mercadoria com prazo de validade, nada resolve. O camarada vai ficar 1 ano, se não der certo, fica mais 1. A gente sabe que não é assim que funciona. Porque a lei, né, 12.316, né, decreto 40232, que dá garantia de habitação à população de rua, essa não está implementada nessa política. Isso aqui não é nosso. É 2 anos. 2 anos passa assim. Antes tá aqui para crescer, para ir para nossa casa. Pra gente, eles não estão aqui para correr atrás de nada pra gente.
A gente está aqui para pegar nossa liberdade, pegar nosso documento e ir atrás. Porque se eu ficasse esperando a Kátia, a Nascia, a gerente, fazer por mim, a minha filha não tinha entrado na Unibis. Eu fui lá. Falei, eu quero a vaga da minha filha. Infelizmente, não tem nenhuma política habitacional voltada para essa população, né? Como movimento de moradia, a gente pontua que nos grandes centros tem vários imóveis ociosos, vários imóveis vazios, e que poderia, sim, ser construída uma política habitacional voltada para essa população. Existem mais casas vazias do que gente sem casa, né? Então, uma das lutas prioritárias nossas do movimento é denunciar esses imóveis ociosos, abandonados, que não estão cumprindo uma função social que está na lei, na Constituição. Tem muita gente que nunca experimentou uma moradia adequada na vida, né? Eu lembro de uma senhora aqui de São Paulo, Maria Aparecida. Eu perguntei o que significou a moradia para você. Ela parou, ficou pensando e falou: moradia para mim é proteção à vida, proteção ao corpo. Você imagina tudo o que aconteceu comigo, que sou uma mulher que tem o sono pesado, nos 20 anos que eu dormi na rua. Então, é fundamental que a moradia é a proteção ao corpo e proteção à vida, né? Eu lembro, no dia que eu vi ela, falei, não precisa mais nada, isso seria suficiente se as pessoas compreendessem, né? Infelizmente, a insegurança habitacional ainda é uma realidade muito comum, né? Especialmente considerando os aluguéis abusivos, os assentamentos irregulares e a especulação imobiliária, né? Especialmente aqui no centro. É isso, é muito importante esse trabalho de vocês para que todas as pessoas entendam que a moradia é uma questão primordial, né? E não é só as pessoas que estão em situação de rua que precisam lutar por moradia, mas todas e todos nós, né? Porque o povo em situação de rua tem que ser tratado como povo, né? E não como criminoso, né? Então, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala um pouco mais sobre a reportagem. Estamos de volta, agora recebendo Vinícius Munhoz e Yamara Caroline, estudantes do módulo Correspondentes da Cidadania do Projeto Repórter do Futuro. Seja muito bem-vinda, Yamara. Obrigada. Bom, vamos lá. Um dos problemas que vocês colocaram muito bem no documentário é a questão do tempo, né? A Vila Reencontro, ela é uma solução, mas uma solução temporária, e os especialistas colocaram que 3 anos está longe de ser suficiente para uma pessoa conseguir se estruturar numa cidade como São Paulo. Vocês podem comentar um pouco melhor isso? Como que a gente conseguiria deixar de ter esses caráteres transitórios na política pública para coisas mais permanentes? Acho que esse é um dos principais paradoxos que a gente traz no documentário, que é as pessoas, quando elas entram na Vila Reencontro, elas têm uma vida muito boa naqueles 2 anos de transição. Só que o que acontece depois com elas? E a falta de políticas públicas permanentes, ela faz com que seja muito frágil para que as pessoas possam voltar à situação de rua depois de um tempo. Então, a gente tem um exemplo muito bom no documentário, que é a Jennifer, que quem for assistir vai perceber, que ela tem muita dificuldade de se manter depois de sair da Vila Reencontro. Esses são os principais problemas. E ela ainda está na casa da família dela. E aquelas pessoas que não têm apoio familiar, que têm que conquistar a moradia própria depois de uma política pública transitória. Qualquer crise, seja a crise de Covid, uma crise econômica, a crise de desemprego, já jogaria ela em situação de rua novamente. Então, é por isso que as políticas públicas transitórias, elas são importantes, mas elas têm que caminhar lado a lado com políticas públicas mais
mais duradouras, né? Sobretudo, políticas de moradia própria, definitiva. E isso tem que ser feito não só pelo governo municipal, mas principalmente também pelo governo federal. Eu acho que parte também do princípio da preservação daquilo que é bom para a população, sem uma alternância de governo que elimine casos que são interessantes para a população. Isso a gente vê muito, né? Muda o governo, aí eles adaptam o programa, eles mudam o nome do programa e a população é a principal prejudicada. E no documentário vocês também abordam, né, que uma das regras de priorização ali são para famílias com crianças de menos de 6 anos. Vocês podem falar um pouquinho sobre a importância de priorizar as infâncias dentro dessas políticas? A infância, ela é uma etapa de desenvolvimento humano essencial, né? É na infância que a gente consegue coletar, como se fosse numa mochilinha, né, aquilo que a gente vai usar para a vida adulta. Então, se já é difícil você criar uma criança dentro de uma casa, imagina numa situação de violência que é causada, né? Essa criança, ela tem o desenvolvimento dela afetado na parte social, pedagógica, na estrutura, na constituição do corpo dela, né? A alimentação é afetada, impactada, a educação dela. Então, quando você acolhe essas famílias com crianças que estão em situação de rua, você está preservando o futuro dessa criança, né? Você está permitindo que ela tenha uma oportunidade. E se ela permanece numa situação de calçada, você está impactando talvez até as próximas gerações, porque ela tem um desenvolvimento aquém daquilo que ela poderia conquistar dentro de um espaço ideal de desenvolvimento. Se a rua é violenta para o adulto, imagina para uma criança. Até uma das entrevistadas, ela traz que ela não aguenta mais ficar passando de centro em centro com suas filhas, que a filha dela vai fazer 10 anos e nunca vai ter tido uma moradia própria. Então é algo muito delicado e algo principalmente muito violento, não só com os adultos, mas principalmente com as crianças. E aí a violência, para mim, ela é a coisa que mais grita, né? Que a gente vê que essas pessoas, o Darcy, ele começa falando isso, né? Que o povo em situação de rua geralmente já está em situação de rua há muitos anos, as mães e o pai provavelmente também eram pessoas em situação de rua, a pessoa se acostumou a viver na rua, né? E aí a gente vê que as pessoas que vivem na rua acabam desenvolvendo jeitos de viver, né? Montam ali seus acampamentos, pegam barraca, tem seu bichinho, montam os grupos. E recentemente a gente viu muitos casos aqui na cidade de São Paulo dessas pessoas terem seus objetos pessoais sendo retirados, né? As barracas, documentos, já é difícil tirar a documentação, você ainda perde a documentação para o Rapa. Então, como é que o jornalismo chega nesse papel de explicar para as pessoas que a população em situação de rua tem que ser acolhida e não combatida? Eu acho que parte do princípio de humanização de uma população que atualmente é desumanizada. As pessoas em situação de rua, elas são vistas como se fossem parte da paisagem. Quando né? são vistas, né? Quando são vistas, exatamente. Então, é importante a gente saber o contexto histórico, de onde isso aconteceu, como que foi gerado nessa situação e pensar que poderia acontecer com qualquer pessoa. A pandemia mostra isso, né? Nem todo mundo tem uma casa, um terreno herdado, passado de pai para filho, né? Herdado dos avós, por exemplo. Então, a pessoa depende do trabalho para se manter através do aluguel. E qualquer impacto na renda vai impactar a moradia diretamente. Então, a pandemia mostra, a população em situação de rua aumentou na pandemia, ela mostra muito claramente que poderia ser com qualquer um de nós. Então, é um processo de humanização dessa pessoa. Não tem nada de diferente, são pessoas com sonhos, com desejos e que muitas vezes não tiveram as mesmas oportunidades, né? Então, elas não são merecedoras de qualquer tipo de violência, mas sim de acolhimento. É isso. Gente, a conversa tá ótima, mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado, gente, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nas próximas edições do Repórter do Futuro, vamos conferir outras reportagens produzidas pelos jovens repórteres durante o curso. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Câmara. O QR Code está aparecendo aqui na sua tela. E também acompanhe as redes sociais da Oboré e do projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.